Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos aqui reunidos e hoje daremos continuidade a um tema que é muito interessante, falando sobre os espíritos, os protetores. Estamos falando dessa intervenção do mundo espiritual no mundo corpóreo. Então tem muita coisa boa para você assistir. Já entramos nesse tema nos programas anteriores. Hoje daremos continuidade. Pegue seu livro, seu caderno, suas anotações, vamos estudar juntos, porque o Livro dos Espíritos é uma obra muito especial que enriquece as nossas almas, que traz sempre muito conhecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. É sempre a festa de todo o nosso programa Espiritismo sem Mistério, quando não tem mistério que faça você ficar com medo, que faça você ter dúvida, que faça você não saber como agir, porque os espíritos deixam tudo muito claro. E todas as vezes que nós abordamos aqui os nossos temas, nós temos esse objetivo, essa vontade, que você compreenda que não existe mistério na doutrina espírita. Não existe nada que tenha que te causar pavor, só a ignorância do que é o espiritismo produz medo na pessoa a respeito dele. Quando a pessoa aprende o que o espiritismo é, ela se desarma, porque ela vê uma coisa maravilhosa, lógica, límpida, cristalina, que vai explicar muitas das coisas que a pessoa até então não tinha noção que estavam acontecendo e por que motivo estavam ocorrendo. Nós queremos, com esse introito, agradecer também a todos os que estão trabalhando para que essa mensagem chegue até você. Nós temos os nossos queridos Jefferson Souza, o Felipe Prince, o André Gaspar, o Raul Mendonça, temos a nossa produtora Regina Prata, o Jefferson Carvalho, o Valdecir Lourenço. Nosso grande abraço para essa equipe maravilhosa que deixa você que está nos assistindo bem assessorado, porque produz a imagem e o áudio com a qualidade máxima que nós podemos. Então, um grande abraço para todos eles. Não é, Solange? É isso mesmo. E hoje daremos continuidade então ao assunto espíritos protetores. Você já parou para pensar sobre o seu espírito amigo, espírito protetor? Como ele está com você durante todos esses anos? E você já imaginou que é um espírito tão querido que vem conosco já em muitas existências? Então é sempre bom falarmos a respeito desse tema, que tenho certeza que cada um de nós tem alguma experiência, já sentiu a presença desse ser querido. E você vai ver aí na tela a imagem que a Solange vai pôr, a primeira, ela vai mostrar para nós e vai explicar o que significam. Essa é a nossa imagem que abre sempre os programas ligados a esse tema, a essa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E nós vemos que ela pode ser tanto positiva quanto negativa, numa influência que às vezes se dá de forma mais intensa, de forma negativa, quando espíritos mais atrasados se acercam de nós, porque nós estamos ligados às vezes a vícios, a comportamentos de ordem mais inferior. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos acabam atraindo esse tipo de entidades. E da mesma maneira, nós também podemos contar com a presença de espíritos amigos, como os nossos protetores espirituais ou amigos, espíritos familiares, espíritos que já nos são queridos e que se aproximam de nós muitas vezes para nos orientar, para nos dar bons conselhos, para nos guiar nessa senda, nessa trajetória no bem aqui na Terra. Então, uma imagem que, como vocês puderam ver, traz para a gente esses dois caminhos. E são dois caminhos que vai depender muito daquilo que nós pensamos e sentimos, vai depender muito de qual companhia nós teremos. É importante lembrar aqui, e pode vir para mim, que os espíritos elevados, que são aqueles que você vê na imagem do meio, eles sempre procuram ajudar. Não são criados assim puros, eles foram evoluindo, como todos os espíritos. E enquanto isso, os espíritos das duas imagens laterais não são demônios, não foram criados maus, não são espíritos dedicados ao mal, não, são espíritos atrasados, viciosos como nós. Aqueles que estão ali
São os homens que antes bebiam e que agora do outro lado também têm vontade de beber, mas tem que beber através de alguém que beba. Ou tem que fumar através de alguém que fume, ou tem que fazer maldades através de alguém que esteja disposto. Não é o demônio encarnado naqueles espíritos, não. São espíritos que já tiveram corpos físicos e que perderam a matéria e que, em vez de se sintonizarem com os planos mais elevados, ficam andando atrás de gente encarnada que possa lhes satisfazer os apetites. Mas um dia eles também deixarão de ser assim, eles também progredirão. Por isso que a ideia do ser dedicado ao mal eternamente é uma agressão à divindade, à ideia de Deus. Porque de verdade você teria que dizer que o demônio foi criado por Deus. E se Deus é bom, como é que a bondade cria a maldade? Não pode ser assim, não é mesmo? Só a doutrina espírita para nos explicar com toda a clareza da lógica esta incompatibilidade. Ou Deus existe e o diabo não pode existir, ou o diabo existe e Deus não pode ser bom. Simples assim. E é interessante, nós estamos fazendo um estudo a respeito disso na TV Alvorada Espírita. Estamos abordando, eu não vou me lembrar o nome da pergunta, mas o André sabe. Nós estamos falando de um capítulo especificamente falamos agora, semana que passou, sobre anjos e demônios. Então, se você quiser estudar, aprender um pouco mais sobre isso, nós temos a nossa aula, que ela ocorre às quartas-feiras, na TV Alvorada Espírita, a partir das 19 horas, e nós tratamos desse tema agora há pouco. Você tem aí, André? Pergunta 128, Solange. Então, na pergunta 128, você encontra, a partir dessa pergunta 128, está no capítulo que fala sobre anjos e demônios. E aí nós vamos compreender isso que o André acabou de dizer a respeito desses espíritos que nós chamamos de demônios. Será que esses demônios realmente existem do jeito que nós aprendemos, não é, com a Igreja Católica, por exemplo, falando desses espíritos? Ou os anjos bons e anjos maus, será que eles existem realmente? Como que o Espiritismo vê essas questões? Então é um capítulo bastante interessante, vale a pena você conhecer. Isso, nosso programa lá, que a Solange cita na TV Alvorada Espírita, você acompanha pelo YouTube ou Facebook da TV Alvorada, acontece todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas. São 2 horas de estudo e você pode fazer pergunta, pode interagir conosco. E estamos justamente um pouco antes, estamos lá na pergunta 128, 130, por aí, você poderá participar. Aliás, nós já terminamos esse primeiro capítulo da segunda parte, que fala dos espíritos, e já iniciamos a outra, iniciamos recentemente, além do capítulo 2, encarnação dos espíritos, objetivos da encarnação, da alma, estamos nessa parte agora. Mas você vai encontrar logo nos nossos programas anteriores a explicação sobre o anjo e o demônio que a Solange está falando. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, que está tratando dos espíritos protetores. Depois do primeiro slide, nós vamos para o slide número 2, com a pergunta da questão 507. Vamos lá. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Veja só, quando nós estudamos a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, pode vir para mim aqui, por favor? Quando nós chegamos no estudo da pergunta 100, nós vimos que existe uma escala espírita. Kardec faz uma separação por pureza. Os espíritos mais atrasados, os mais impuros, estão na terceira ordem e à medida que vão se depurando, eles vão subindo de classes. Depois eles passam para a segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos, onde nós temos 4 classes. E quando eles se depuram também nessas 4 classes, eles se tornam mais limpos de todos, vão para a primeira ordem, que é a dos espíritos puros, que só tem uma classe. Então, entre os bons espíritos, nós temos os benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, que são os mais elevados da segunda ordem. Kardec então está perguntando: os espíritos protetores fazem todos parte dos espíritos superiores? Por exemplo, um pai pode ser espírito protetor do seu filho? Interessante essa indagação, porque de verdade nós vamos encontrar protegidos encarnados em diversos níveis, tanto de evolução moral quanto de evolução intelectual.
Todos merecem espíritos superiores como proteção, como protetores deles? Vamos começar agora a pensar nisso. E vamos agora para a resposta que os espíritos dão a essa questão no nosso slide 3. Vamos ver. Ele o pode, ou seja, o pai pode ser o protetor do seu filho. Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser, ele mesmo, assistido por um espírito mais elevado. Bem, nessas condições nós vemos o quê? Que a proteção pressupõe a superioridade de um espírito em relação ao protegido. Quando falamos de um espírito superior, nós não estamos entendendo aqui um espírito que está na classe de espírito superior. Nós estamos entendendo um espírito que é superior ao que ele está protegendo. Por isso que a resposta, você pode botar de novo na tela, por favor, Felipe? A resposta está aí. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação. Ele precisa ser mais elevado do que o espírito que ele está protegendo. No caso do pai, o pai que protege seu filho, por sua talvez condição de proximidade emocional, pode às vezes ser ele mesmo assistido por um outro espírito mais elevado. Portanto, essa é uma primeira assertiva importante que nós devemos ter em nossa mente. Porque de verdade Kardec faz várias perguntas nessa mesma questão 507, mas os espíritos só respondem aquela última, que é do pai, se o pai pode proteger seu filho. Mas Kardec perguntou, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Eles não responderam. Podem se encontrar entre os médios? Eles não responderam de forma direta. Mas eles estão dizendo que um pai pode proteger o filho, mas se ele não for tão mais elevado, um espírito amigo superior pode estar ajudando, tutelando o pai. Exatamente. Bom, aí nós vamos para a pergunta seguinte. Nós vamos no slide número 4 ver a pergunta que Kardec faz. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Ou seja, o que significa isso, hein, Solange? É uma boa pergunta, porque a gente sempre pensa, né, um espírito querido que deixou, né, que desencarnou, que tem os seus entes queridos aqui na Terra, ficaram encarnados. Se ele tem uma condição, ele desencarnou em boas condições, um espírito talvez um pouco mais elevado, será que ele pode permanecer como um protetor daqueles espíritos que ele deixou aqui na Terra? Eu entendo essa pergunta dessa maneira. Então, será que isso é possível? É uma boa pergunta. Todos nós já nos perguntamos, já nos questionamos. Fulano era tão bom, será que ele pode vir ajudar a família? Não é? Uma pessoa equilibrada, se ele for uma pessoa mais evoluída. Então, será que isso é possível? Quer acrescentar, André? Volta para mim o slide, que eu quero realçar uma coisa. Põe o slide de novo aí. Perdão, aqui. Nessa pergunta. Veja escrito lá em cima, ó, Livro dos Espíritos, Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então você percebe que Kardec, quando faz a delimitação do assunto neste trecho, ele faz uma distinção de 4 tipos de entidades. A primeira, que ele chama de anjos guardiães, são espíritos de uma hierarquia mais elevada. Depois ele vem com espíritos protetores. E depois ele já emenda espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ou seja, essa pergunta que você está vendo aqui, ela já é diferente das perguntas que Kardec fez quando estava tratando de anjos guardiães. Porque os anjos guardiães estão vinculados àquele ser antes dele nascer e continuam vinculados com ele durante a encarnação e até depois, em outras vidas. Agora, quando ele fala desses protetores familiares, ele está perguntando se um pai, alguém que deixou a vida em boas condições, pode proteger o filho que ficou aqui. Sim.
Não se trata de anjo guardião que assumiu o controle desta tarefa desde antes da encarnação do parente que está agora na Terra. Então você vê que a ambiência dessa questão 508 é diferente das anteriores, quando se falava dos anjos da guarda, os anjos protetores, espíritos de uma natureza mais elevada. Aqui nós estamos tratando do quê? Alguém que morreu em boas condições. Foi um homem bom, uma mulher boa, generosa, amorosa. Quando está do lado de lá, pode proteger aqueles que ficaram na terra e que foram seus entes queridos? Poderá assumir uma tarefa, proteger os que amam? E agora? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Vamos lá. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Ou seja, eles não podem proteger como fazem os outros espíritos que já estão vinculados, né, como protetores, os anjos guardiães. Porque eles acabaram de deixar a vida física. Eles têm um grau de ligação emocional com os encarnados que às vezes dificulta a lucidez, o equilíbrio para que eles possam atuar de uma forma positiva na defesa, não apenas da integridade física de quem está na Terra, mas de uma forma espiritual elevada para entender aqueles equívocos. Enquanto você é mãe ou pai, você tem uma noção de quem é seu filho. Mas depois que você desencarna, você vai para o lado de lá e você vai ver seu filho quando ninguém está vendo. E você vai ver que hábitos que ele tem, coisas que são muito diferentes até do que você ensinou. Condutas que ele adota que são muito, às vezes, opostas àquilo que você deixou para ele como exemplo. Então, por isso que os espíritos dizem que nesses casos, os que desencarnaram, mesmo que continuem amando os que ficaram na Terra, eles têm um poder mais ou menos restrito. A sua posição não lhes deixa sempre toda a liberdade para agir. Não deixa, porque eles estão ainda vinculados. Até porque retornaram recentemente ao mundo espiritual. E por mais boa pessoa que tenham sido na Terra, me recordo aqui a história da Narcisa, no livro Nosso Lar. Ela vai pedir à ministra veneranda. Narcisa era uma desencarnada da cidade de Nosso Lar, que trabalhava na enfermagem, e ela vai pedir à ministra veneranda que advogue o seu desejo perante as autoridades de Nosso Lar de voltar à Terra, no Rio de Janeiro, para ser protetora de seus filhos que ficaram no mundo. Ela queria proteger os filhos. Como mãe desvelada. É a mesma pergunta. A ministra veneranda diz para ela, conhecendo todo o histórico de Narcisa e dos filhos, diz para ela: minha filha, você não tem o que proteger porque você não sabe como proteger. Se você aceitar a tarefa que eu vou lhe passar, depois de você cumpri-la, eu poderei advogar com muito bom gosto o seu pleito. E qual era a tarefa que veneranda sugeriu a Narcisa? Que por 10 anos sucessivos ela trabalhasse nas câmaras de retificação, que são aquelas que recolhem os encarnados que desencarnaram e estavam na região umbralina, espíritos que estavam perdidos, espíritos que estão sujos, vomitando, os miasmas vibratórios de baixo padrão, são aqueles que chegam, é como o pronto-socorro de um grande hospital. E ela então, se ela aceitasse, depois de 10 anos, e quem conta isso é a própria Narcisa no livro Nosso Lar, a ministra veneranda estaria advogando a possibilidade de ela voltar para proteger seus filhos. Mas primeiro ela precisaria entender o que era proteger, porque senão ela só ia atrapalhar. E então ela conta para o André que no começo, quando ela ouviu isso, ela ficou meio contrariada. Espíritos também ficam contrariados. Mas depois de ela começar a trabalhar nas câmaras de retificação, ela começou a entender que, de verdade, se ela voltasse para a Terra naquelas condições, ela só iria atrapalhar os filhos. Ela não tinha ainda noção do que era ser alguém que protegesse. E ela aprendeu, já fazia 6 anos que ela trabalhava na Câmara de Retificação, que agora ela estava entendendo o que significava proteger.
Porque não era o que ela pensava como mãe desvelada, mãe carinhosa, galinha que quer envolver os pintinhos com as suas asas protetoras. Ela ia estragar ao invés de ajudar. Então a gente está vendo aqui que há uma limitação destes que têm a afetividade acima do raciocínio, acima da boa lógica. Já pensou, você desencarna, seu filho é santo, é a pessoa mais iluminada que você considera. Aí você vai para o lado de lá, vai visitar o seu santinho e descobre o seu santinho metido numa roda de jogo. Você nunca ficou sabendo disso. Ele está jogando com o patrimônio que você deixou, ao invés de cuidar dos filhos dele. Ele está se comprometendo com gente malfeitora, ele é usuário de droga, e sempre escondeu isso. Você aguenta uma coisa dessa como mãe, como pai? Você cai do pedestal, perde a virgindade do outro lado sem perder o equilíbrio? Esse é o problema. Então, por isso que o poder desses espíritos não é o poder de um espírito que sabe agir em todas as situações e condições. Por isso ele é mais restrito. Então, essa situação impede que eles tenham toda a liberdade de agir. E é isso que faz com que o pai, a mãe, o tio, o avô, o primo que morreu não possa ser, porque ainda não está tão elevado, tão neutro, tão sábio, protetor daquele que ele deixou no mundo. Uhum. E aí, Solange? É aí que o Kardec continua perguntando. A próxima pergunta é interessante, porque ele fala o seguinte: os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral, eles têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? E é justamente aqui, vem aqui para nós agora, é justamente nessa resposta dessa questão que nós vamos ver que eles não estão se referindo aos espíritos guardiães como sendo os espíritos superiores. Daquela escala. Daquela escala espírita. Os superiores têm uma função que pode ser a de proteger. Mas existem outros espíritos que também podem proteger. E aqui, quando ele faz essa pergunta, nós vamos ver que a resposta nos ensinará exatamente isto. Os espíritos primitivos, os espíritos selvagens, indígenas, os espíritos de moral pouco elevada, eles têm espíritos protetores? É a primeira pergunta. E a segunda, esses espíritos estão na mesma faixa de elevação? Todos eles? Agora a gente vai ver a resposta no slide 7. Vamos lá? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dão a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. E continua a resposta no slide seguinte. Tendo você mesmo um espírito superior que o cuida, poderá, por sua vez, vir a ser o protetor de um espírito que lhe é inferior, e os progressos que o ajudar a fazer contribuirão para o seu adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que alcançou. Bem, olha que coisa interessante aqui. Primeiro, cada espírito encarnado terá um tipo de protetor correspondente ao seu padrão evolutivo. Como ele disse aqui, uma criança que aprende a ler e escrever não tem um professor de filosofia. Até um professor de filosofia não vai cumprir o seu papel de alfabetizar, ele não sabe. Então, se cada um tem um nível evolutivo, cada um dos seus protetores também terá um nível evolutivo diferente. Por isso que nós colocamos aqui, por aquelas consequências já vistas, que os espíritos protetores se encontram na segunda ordem, dos benevolentes aos superiores. Então, entendemos que não são só os superiores. Mas agora, no slide 8, põe para nós aí na tela. Nós temos uma outra revelação muito importante. Vejam só. Os espíritos dizem a Kardec na resposta: possuindo você mesmo, Kardec,
um espírito superior que o cuida. Kardec tem um espírito superior que cuida dele. Vamos então lá em Obras Póstumas. Minha iniciação no Espiritismo. Kardec, vem para mim aqui. No livro Obras Póstumas, que traz a história que Kardec conta, segundo suas próprias anotações, da evolução da doutrina espírita, Kardec lá pergunta a um espírito quem é o seu protetor. E o espírito que diz que é o protetor de Kardec, lhe diz: eu sou o seu espírito protetor. Para você me chamarei a verdade. A verdade. Lembre-se desse nome, a verdade. O espírito da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus usa essa expressão, a verdade, até para qualificar a si mesmo. E, obviamente, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos entender pelas definições que estão lá no Livro dos Espíritos que Jesus se enquadra na condição de espírito superior. Coisa esta que é confirmada nessa resposta. Você, Kardec, tem um espírito superior que cuida de você. A verdade. É o nome que o espírito adota. E ele ainda diz: você não saberá nada mais além disso. Por 15 minutos a cada mês eu estarei aqui para lhe orientar em alguma dúvida que você tiver. Mas você deve guardar sigilo a respeito disto. Kardec, então, só revela todos esses fatos nas notas que ele deixa e que são publicadas depois da sua morte. Kardec tinha como espírito protetor o próprio Jesus, que se chamava a verdade e que se chama a verdade nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Agora, se Jesus é o protetor de Kardec, com o nome de a verdade, um espírito superior, nós vamos ver eles dizendo aqui: você, por sua vez, pode ser protetor de um espírito que lhe seja inferior. Ah, Kardec pode proteger um outro que lhe seja inferior. E os progressos que você o ajudar a fazer contribuirão para o seu adiantamento. Ou seja, há sempre uma escala também evolutiva entre os espíritos protetores que vão ajudar o progresso dos protegidos, na exata medida ou na proporção desta preparação adequada para aquele tipo de encarnado. Se é um encarnado muito chão, muito imaturo, muito primitivo, ele precisa de um espírito que vai lhe ensinar muitas coisas, mas que não precisa ser um gênio do saber. Precisa ter bondade, paciência, precisa ter tolerância, precisa ter alegria de ajudar um burrinho a sair da burrice, a se tornar um pouco mais elevado, porque é o nível em que ele está. À medida que ele vai melhorando, também ele passa a ganhar o direito de ser tutelado, Solange, por um espírito mais elevado. Mas olha que interessante os detalhes que nós estamos vendo nessa resposta, porque a resposta é dada a Kardec. Tendo você mesmo um espírito superior que o cuida, que é o próprio Jesus, a verdade, está lá nas anotações do Kardec e está também nas referências que nós temos aqui, nessas referências do Livro dos Espíritos, nas questões 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar informações preciosas a esse respeito que a gente deve comparar com as questões ligadas ao espírito superior. Pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e de modelo? O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta dos Espíritos: vede Jesus. Aí você vai na pergunta 113 do Livro dos Espíritos. 113, não, 112
112, 111, aqui, espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, no título Espíritos Superiores, reúnem ciência, sabedoria e bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Agora vem o seguinte: quando, por exceção, encarnam sobre a terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Característica dos espíritos superiores. Modelo de perfeição a que o homem pode aspirar neste mundo. Pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, de modelo? Resposta: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. E aqui, na resposta da questão 509, na segunda parte, nós estamos vendo a confirmação da informação de que o protetor de Kardec é o espírito superior, o espírito de verdade, que protege esse emissário, que é um dos grandes seguidores do Cristo, escolhidos a dedo por Jesus, conforme nós vamos encontrar também reconhecido na mensagem Kardec e Napoleão do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Nós vamos ver quem é Kardec na descrição deste espírito. E tudo isso se confirma. Veja que interessante. Portanto, há um escalonamento. E também os que hoje são tutelados, imagina, qual era o tipo de tutela que Jesus exerceria sobre Kardec? Ai, não fuma não, Kardec. Vai cair uma pedra na sua cabeça. Não tira, não aperta o nariz para tirar essa espinha, porque pode infeccionar. Claro que não. É um espírito superior, de ordem extremamente elevada para ajudar o progresso da humanidade através de alguém que está estudando isso e recebendo orientações nesse sentido. Agora, Kardec vai poder, como espírito, atender um outro espírito menos evoluído do que ele. E assim por diante. Não é, Solange? Exatamente. Tudo vai de acordo com o nosso grau de elevação. E conforme alguns se elevam mais, vão ajudando aqueles que estão lá ainda na retaguarda. Mas Kardec continua com a sua pergunta quando ele fala o seguinte: o pai que vela pelo filho venha reencarnar, vela ainda por ele? Veja só, ele está colocando a palavra vela, a palavra que cuida, que está atento, ele não é o protetor, né? Ele não é o protetor. Mas o pai que está do outro lado, está olhando para o filho, já tem condições de estar lá, fazendo os cuidados necessários, atuando beneficamente, inspirando o filho em algumas coisas boas, mesmo sem ser o protetor oficial, um espírito familiar que está ali ajudando. Quando esse pai reencarna, depois de reencarnar, ele continua velando pelo filho? É a pergunta de Kardec, por mais estranho que pareça, não é? Kardec quer saber, ele agora está na carne, ele continua com a tarefa de velar pelo filho? A gente fica até pensando como que isso poderia se dar, né? Se ele reencarna, como é que ele vai velar pelo filho? É meio mais complicado. Exatamente. Bem mais complicado. Vamos ver então Vamos ver a resposta. o que eles respondem. Isso é mais difícil, mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores,
de tal sorte que se um falta por uma causa qualquer, é substituído por um outro. Então, naturalmente, não estamos falando aqui de espíritos protetores, porque para ele poder proteger alguém, ele tem que assumir isso do começo ao fim. E não largar um negócio no meio do caminho e dar uma passeada. Ah, eu resolvi reencarnar, que esse cara tá muito chato. Ser protetor desse cara é muito difícil. Eu vou reencarnar lá, não quero saber mais dele. Não, ele vai estar com o indivíduo desde que ele aceitou isso como regra inicial destas orientações. Mas se ele é um que tutela, um amigo, alguém que está lá de vez em quando dando a mão, mas ele tem que renascer, o que acontece? Ele pede para um outro que venha assumir o seu lugar de espírito amigo, de espírito familiar, de espírito que vai dar uma protegida, uma boa inspiração para aquele que vai ficar. Então, outros poderão assumir o seu lugar, não de protetores principais, mas de espíritos familiares, espíritos simpáticos, que venham dar um respaldo àquele que está agora somente sem mais a presença do pai, da mãe, do parente, que estava velando por ele também. Inclusive, André, colocando o texto, vamos pôr o texto novamente na tela, porque eu entendi que, então, como ele está dizendo aqui, que é mais difícil um pai, quando ele reencarna, ele continuar tutelando o filho. Mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Ou seja, ele estando reencarnado, quando ele se desprende do corpo durante a noite, ele pode convidar um espírito amigo para ajudá-lo nessa missão. Ah, vamos comigo, vamos ajudar lá o meu filho que está reencarnado também, me ajude a cuidar dele, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos eu interpretei dessa maneira, não sei se eu estou correta. Eu acho que nesse caso, que Solange, esse desprendimento não é um desprendimento do sono, é um desprendimento do egoísmo de ser quem vai cuidar do filho. É como você falar assim, olha, eu estou morrendo aqui, mas você que é a comadre, cuida do meu filho para mim. Você entrega o ser para um outro. Então, eu acredito que esta ideia, ainda que a sua não esteja equivocada, eu acho que essa palavra, no momento de desprendimento, eu vou ter que renascer e meu filho vai ficar aqui. Você pode assumir o meu papel perante ele? O que eu estava fazendo? Eu entrego meu filho, aquele ser que a gente ainda chama meu, né? Meu filho. Então você se desprende daquele ser para que outro possa aceitar fazer aquilo que você fazia. Né? Um momento de desprendimento, esse desprendimento me parece ser mais nesse sentido, um desprendimento do afeto, do apego, do possuir o outro como sua posse. E então, nesse momento, você pensa que é difícil, né, encontrar coisas assim? Não. É muito comum a gente se apegar às coisas e às pessoas e não querer largar a mão. Então, naturalmente, para você... Até mesmo para você dizer, não vou reencarnar não, porque eu estou cuidando do meu filho daqui de cima. Então você fica agarrado no filho, mesmo estando lá, né, desencarnado lá no plano espiritual. Eu acho que é isso mesmo, André, exatamente nesse sentido. Mesmo porque ficaria estranho, né? Se você imaginar que quando ele dorme à noite, ele se desprende, pede ajuda ainda para olhar o filho. Fica meio complicado. Ele ainda pode, durante o sono, é claro, visitar o filho, mas ele não terá como cuidar do filho, né? Ele não pode estar 24 horas lá agora cuidando. Ele está num outro corpo. Verdade. Agora, vamos para a pergunta 511? Vamos lá. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e fornecer-lhe uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ah, é o demoninho do lado do anjinho. Será que isso acontece? A gente vê isso em cinema, em desenho animado, em novela que tem o obsessor. Já falamos disso também em perguntas anteriores, né? Será que tem sempre um mau espírito ligado ao indivíduo para fazer uma compensação e deixar o indivíduo ter que escolher entre o certo e o errado, o bom e o mal? Vamos ver a resposta do slide seguinte. Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, uma vez que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si.
Não há uma vinculação, o cara nasceu para ser mal ou receber a atenção de um mau espírito para ele poder ser tentado. Não, não existe isso. Ligado, como é a resposta aí, ligado ao indivíduo não é o termo. Existem espíritos que querem desviar as pessoas do bom caminho quando encontram oportunidade, mas se isso acontece, se um desses espíritos se liga a um indivíduo, é porque o indivíduo abriu as portas e gosta das mesmas coisas que o próprio espírito. E ele vai por sua própria conta, já que é mais fácil ser escutado na mente de um indivíduo vicioso que vai gostar de fazer as coisas que o espírito vicioso também quer. Não há, então, nenhuma ligação vinda do plano espiritual como uma tarefa. Não, não existe isso. Ninguém tem a tarefa de fazer o outro sofrer, de fazer mal para o outro. Não existe isso. E aqui nós vemos essa confirmação. Agora, é claro, quando você não escuta o bem, você vai começar a escutar o mal, pela influência que ele vai te dar, mas você pode ficar aí tendo que escolher entre um caminho e outro. Aliás, eu vou fazer uma parte rapidinho para você dar uma olhada na pergunta 498, porque lá está dizendo assim, que são a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Então não é que o mau espírito ele vem atado a nós para nos fazer sofrer. O poder desses maus espíritos sobre nós é o resultado da nossa não oposição de resistência a eles. Ou seja, esse é o poder que eles têm sobre nós. O poder é o de que nós não opomos resistência a esses espíritos. Só assim eles conseguem nos convencer. Eu me recordo, Solange, que num programa anterior você falou da mediunidade, do livro dos médiuns, inclusive, sobre os obsessores, que havia um tipo de obsessão que se baseava muito nisso que você está dizendo aqui. Só para você se recordar, em alguns programas anteriores nós abordamos esse tema sobre a obsessão. Lembra disso? Isso, tem isso sim, mesmo. Nós falamos sobre esse assunto. Mas falta só uma pergunta para a lá. gente acabar o programa hoje. Interessante também. Lá de 14, Kardec pergunta, podemos ter vários espíritos protetores? Oba! Puxa, se um já é bom, gente, vocês ainda querem ter vários. Olha Kardec, espíritos hein? protetores. Um já é bom, 2 é ótimo, 3 é maravilhoso. Podemos ter vários espíritos protetores? Vamos ver a resposta? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Ou seja, protetor ele tem só um, com a função específica, mas ele tem vários espíritos simpáticos que gostam dele, como também pode ter vários espíritos que não gostam dele, mas que gostam das coisas erradas que ele faz. Portanto, a simpatia é algo que pode permitir que várias entidades estejam atuando positivo ou negativamente sobre o indivíduo, não é? Então, agora, ele diz que se pode ter espíritos simpáticos em número variado, ele não confirma que possam ser muitos protetores. Os protetores, geralmente, a gente já viu aqui que são exclusivos. Geralmente é um único protetor, né? É isso mesmo, um tema bastante interessante, com muitas perguntas, e nós daremos sequência a toda essa, né, os anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. O assunto não acabou aqui não. Deixamos o convite para vocês conhecerem o programa O Espírito da Letra, onde temos analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós já temos desde o nosso lar, os mensageiros, missionários, até o 10º livro, que é o livro que o André Ruiz está fazendo agora, se chama Evolução em Dois Mundos. Então, todos os sábados estão sendo lançados capítulos novos para você conhecer. Entre lá, youtube.com/o Espírito da Letra. Entre lá e pegue todos esses livros e possa desfrutá-los como uma maravilha do mundo espiritual para o mundo encarnado. Além do que também eu vou falar dele, porque senão eu vou encerrar o programa e vou falar que é do programa Alegria de Viver, mas nós temos Alegria de Viver, que é um programa onde nós estamos fazendo a leitura, o comentário dos livros do Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier. E são obras muito especiais, vale a pena você conhecer. São contos, apólogos, histórias brejeiras, sempre com cunho educativo. E Humberto de Campos escreve muito bem, traz coisas que valem a pena nós termos contato. Então, programa Alegria de Viver, dá uma checada lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí, gente. E
Até o próximo Espiritismo sem mistério. Com muita alegria de viver. Sim. Tchau, até gente. lá. Beijo grande. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.